Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Olá, Martin. Como vai você? Bem, nós estamos aguentando. Eu estou aguentando. A vida está um caos. Não é que esteja ruim, mas é que tá um caos. Deve ser culpa sua. Se for esse o caso, então me desculpe. A gente chegou no ponto que ou a gente chora ou a gente ri. Sendo assim, Sim. Vamos rir? É. Pra que chorar, não é? Então é melhor a gente simplesmente rir dessa situação. Então, um dos assuntos que, para alguns, é um assunto difícil de compreender. Sim. Hoje falaremos sobre tradição, a desgraça da religião. Sabe, nós estamos vivendo em um tempo no qual a tradição dentro da igreja e os valores tradicionais dentro da sociedade estão em colisão. Nós temos que falar sobre isso. E nós temos que pedir a Deus por proteção durante essa conversa. Então, oremos. Senhor, nós te agradecemos por poder conduzir essas conversas. Por favor, nos ajude a trazer a mensagem que tu queres que nós tragamos. Ilumine as mentes de todos com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Por que este tema é importante? É porque, em resultado da tradição, muitos vão se perder. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. E nós temos que levar uma mensagem de advertência ao mundo? Então, temos que falar sobre isso. Um sinônimo de desgraça em inglês é a palavra bane. Segundo o dicionário, é algo que causa grande aflição e perturbação. Por exemplo, a frase, o telefone foi a desgraça da minha vida. Em um significado arcaico, ela também quer dizer algo venenoso que causa morte. Eu achei isso muito apropriado. Eu acho que tem uma tradição a qual a Bíblia está se referindo. Então, a tradição é a desgraça da religião. É um veneno que causa morte. E além disso, é algo muito chato. É mesmo, porque as pessoas se agarram a elas de tal maneira. Se fosse múltipla escolha, poderíamos dizer todas as opções acima. Exato. Muito bem, então vamos dar uma olhada no porquê a tradição é a desgraça da religião. E por que nós deveríamos nos apegar a Deus em relação a esse assunto. Vejamos alguns versos em Mateus capítulo 5. Cristo veio para cumprir a lei. Não pensem que vim para destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Pois verdadeiramente eu digo a vocês que até que o céu e a terra passem, nem um jota, um tio será omitido da lei até que tudo se cumpra. Qualquer um que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. O interessante é que, mais tarde, nos versos paralelos, é dito que essa pessoa não estará lá. Portanto, ser considerado menor é não estar no céu. Você não vai nem ser mencionado. Sim, nessa situação aí. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo a vocês que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso pode ter surpreendido alguns dos discípulos. Sim, porque os fariseus e os escribas, eles eram tudo. Eles eram o exemplo máximo deles. E, no entanto, aqui Jesus diz que, a menos que a justiça deles excedesse a dos escribas e fariseus, eles não entrariam no reino dos céus de jeito nenhum. Agora, Martin, quanta justiça nós temos? Nada. Bem, então, se a gente não tem justiça, e ainda assim temos que exceder a dos escribas e fariseus, temos um problema, não é? Você não tem como conseguir. Então a justiça da qual falamos aqui deve ser uma justiça imputada. Podemos, portanto, deduzir que os escribas e fariseus não tinham justiça imputada? Exato, eles tinham a justiça própria deles. Aí está o problema. Eles tinham a justiça deles mesmos. E esse é o problema.
Porque não podemos nos gabar de nenhuma justiça nossa. E se a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus, então tem que ser uma justiça externa a nós, uma justiça fora de nós, não é mesmo? O problema é que os fariseus e os escribas, a justiça própria deles, ela parecia como uma justiça verdadeira para o povo. Mas na verdade era a desgraça da religião. Vamos ler uma citação do Espírito de Profecia. A lei de Deus, não misturada com a tradição humana, foi apresentada por Cristo como a grande norma de obediência. Isso incitou a inimizade dos rabis. Eles colocaram os ensinos humanos acima da palavra de Deus e desviaram o povo para longe de seus preceitos. Martin, seria possível que escribas e fariseus modernos também poderiam colocar as tradições humanas acima da palavra de Deus? Não somente isso é possível, como acontece o tempo todo. Segundo o texto, as pessoas foram desviadas dos preceitos divinos porque o ensino humano foi colocado acima da palavra de Deus. Eles não abriram mão de seus mandamentos feitos por homens para então obedecerem às exigências da palavra de Deus. Isso é algo muito sério. Martin, por acaso, algumas pessoas de nosso povo possuem uma tendência de introduzirem exigências contrárias à palavra de Deus, mas que ainda assim são apresentadas como parte das Escrituras? Sim, constantemente, o tempo todo. É exatamente assim que é. Assim como os fariseus e escribas tinham a justiça própria deles, as pessoas hoje em dia, elas fazem as mesmas coisas. Elas também têm os mandamentos feitos por seres humanos. E hoje, os escribas e fariseus, que são os líderes das igrejas e tudo mais, eles fazem exatamente a mesma coisa. Fazem o mesmo. Eles não sacrificariam o orgulho da razão e exaltação dos homens por causa da verdade. Quando Cristo veio apresentando à nação os reclames de Deus, os sacerdotes e anciãos negaram o direito divino de se interpor entre eles e o povo. Eles não aceitariam suas repreensões e advertências e colocaram-se na posição de desviar o povo de Deus e trazer sobre eles a destruição. Vivemos uma situação semelhante hoje? Com certeza. Sabe, eu nem quero falar sobre essas coisas, mas considere como a cultura da lacração acabou infiltrando nossas igrejas. Sim. Não era para a igreja ser um lugar onde as exigências de Deus são aceitas? Sim, mantidos. Exatamente. Então a igreja deveria ser um filtro que mantém aquilo que é ruim fora de suas portas. Os mandamentos, não os feitos por seres humanos, mas os de Deus, eles são uma proteção. Isso deveria manter as coisas ruins do lado de fora e as coisas boas do lado de dentro. Se a humanidade diz que devemos abraçar uma certa tradição, isso quer dizer que a igreja tem que fazer isso? Especialmente não a igreja. Muito bem, isso ficou claro, né? Com certeza. Mateus 15, verso 8. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A palavra em vão é bastante forte. Significa inútil. Não serve para nada. Isso está relacionado. Nem tudo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Muito bem. E o interessante é que, segundo o verso 2 de Mateus, o que deu origem a essa questão é o fato de os discípulos aparentemente transgredirem a tradição dos antigos. Eles perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos antigos? Pois eles não lavam suas mãos quando vão comer pão. Mas ele respondeu e disse, por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Uma vez que se isentam de honrarem seu pai e sua mãe. Dessa maneira, tornam o mandamento de Deus de nenhum efeito por causa de sua tradição. Então Jesus os repreende dizendo que colocaram a tradição acima da palavra de Deus. Então eles acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas estão cegos pela sua justiça própria. Deus deu a obrigação aos filhos de cuidarem de seus pais quando esses estiverem fracos e velhos.
E os fariseus diziam que não, basta dar dinheiro à causa do templo e aos escribas e fariseus. Assim você está livre dessa obrigação. Ora, isso é quebrar o mandamento de Deus? Exato. E, sabe, se você explicar dessa maneira, pode parecer algo insignificante, até pequeno. Mas, mesmo assim, é quebrar a lei de E Deus. pode até parecer justo, porque você está dando dinheiro para a igreja. Exato. Marcos 7, verso 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Aquilo era uma tradição externa. Eles tinham que praticar um ritual antes de comer. E se não executassem esse ritual, você não pareceria santo. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Agora Jesus diz no verso 8, porque deixando o mandamento de Deus, vocês retêm a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. Essa era apenas uma questão, mas havia muitas outras. Mas todos eles sempre remontavam a algo que eles faziam. Sempre tem a ver com algo que você faz. E disse-lhes, vocês rejeitam o mandamento de Deus para que possam guardar a sua própria tradição. Assim, tornam a palavra de Deus de nenhum efeito por causa da sua tradição. E fazem muitas outras coisas como essa. Eles tiravam o efeito da palavra de Deus. Isso é uma alegação muito séria? Então, uma tradição, ou algo que é comumente aceito, que tornou-se uma tradição ao entrar na igreja, pode invalidar a palavra de Deus? Então, isso, na verdade, pode levar as pessoas para longe de Deus, mesmo sem elas perceberem isso. Colossenses 2:8. Cuidado para que nenhum homem os corrompa através de filosofias e enganos vãos, que seguem as tradições dos homens, que são segundo os rudimentos do mundo e não através de Cristo. A coisa vai mais além do que uma simples tradição de igreja. Exato. Aquilo que o mundo ensina, a sua filosofia a respeito de certas coisas, não tem lugar na igreja de Deus. E isso, nós provavelmente vamos falar de algumas dessas coisas, mas isso inclui muitas barreiras, como, por exemplo, música. Muito bem, Martin. Qual é a norma para a igreja? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a norma. Ela é a norma absoluta. Deveria ser assim dentro da igreja. Qualquer coisa que contradiga a palavra de Deus deveria ser mantido fora da igreja. Agora, o mundo todo contradiz a palavra de Deus. É, exatamente. Não é? Quando eles vêm para a igreja, não deveriam deixar isso para trás? Sim, você tem que ser lavado dessa sujeira. Ou será que a igreja deveria aceitar essas coisas de fora e trazê-las para dentro? Não, e é exatamente esse o problema. Você vai baixar o padrão da palavra de Deus? Não, não tem como. Vamos chamar isso pelo seu nome. Vamos chamá-lo de pecado, já que tudo que é contrário à palavra de Deus é pecado. Então, se houver uma tradição que for contra a vontade de Deus, isso é pecado. Pecado é deslealdade a Deus e é digno de punição. As folhas da figueira costuradas têm sido empregadas desde os dias de Adão. Ainda assim, a nudez da alma do pecador não é coberta. Todos os argumentos reunidos por todos aqueles que têm dependido dessa frágil vestimenta não darão em nada. Não é uma frase linda? Sim, você colocou de uma maneira muito bonita. Pecado é a transgressão da lei. Cristo foi manifesto em nosso mundo para acabar com a transgressão e pecado e para substituir as folhas da figueira pela pura veste de sua justiça. A lei de Deus permanece vindicada pelo sofrimento e morte do único Filho do Deus infinito. Portanto, a folha da figueira não serve para nada, somente a veste da justiça de Cristo. Aliás, o que representa o avental maçônico? É, que nem um avental de folhas de figueira. Exatamente, sim. Pode não ser tão rústico quanto uma folha de figueira, mas ainda assim é como se fosse uma folha de figueira. Ou seja, é uma declaração de que você está se apoiando na sua própria justiça. Sim, não tem como ficar mais descarado do que isso.
E isso é uma afronta a Deus. Bem, na verdade, isso aí é pecado. Isso é pecado. 2 Coríntios 6:1. Nós, então, trabalhando juntos com ele, os exortamos para que não recebam a graça de Deus em vão. Não recebemos a graça de Deus em vão quando nos apegamos às tradições? Posso fazer uma breve pergunta? Quanto é que da tradição é afetada pela cultura? Normalmente, as duas são unha e carne. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que diz, não, mas isso é a cultura dessas pessoas. Mesmo que for uma tradição ligada com a cultura, se for contra o que a palavra de Deus é, então é pecado. Dentro da cultura alemã, joelho de porco com chucrute faz parte da cultura. Bem, você pode comer o chucrute, mas não pode comer o joelho de porco, pois isso é contra a palavra de Deus. E sabe, essa é uma das coisas mais difíceis quando a sua tradição está ligada à sua cultura. É muito difícil se livrar dessas coisas. Sabe, se você olhar para algumas culturas, se você mudar de religião, você não é mais aceito por aquela cultura, você é excluído. Pois é, existem algumas coisas que, caso você não aceite praticar em certas culturas, você acaba sendo marginalizado, especialmente em sociedades bastante tradicionalistas. Vamos voltar à Bíblia. O próprio Paulo foi chamado por Deus após ter perseguido a igreja por causa da tradição. Seria possível, então, que a tradição torne-se tão importante que uma pessoa chegue a perseguir o povo de Deus? Sim, você pode chegar até a matar por Eles isso. não crucificaram Cristo por causa disso? Sim, e os discípulos, todos que foram mortos, foram pelo mesmo motivo. Muito bem. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que foi por mim anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu revelações diretas de Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, a tradição leva as pessoas a perseguirem o povo de Deus. E ele ainda achava que estava fazendo isso por Deus. Ele achou que aquilo era certo. Se a sua justiça não exceder a dos fariseus, você está perdido. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, ele foi instruído no Evangelho pelo próprio Deus. E tudo o que ele descobriu no Antigo Testamento, de repente ganhou vida, e a tradição dele tornou-se inútil e sem sentido. Agora, se você lembrar, ele está falando aqui aos Gálatas. Esse pessoal aqui, eles estavam se agarrando às tradições. E eles não queriam aceitar ele como um apóstolo. Na verdade, eles estão reclamando. Porque Jesus disse para eles que a tradição tinha que ir embora. Isso, na verdade, é muito engraçado. E será que foi fácil convencer os discípulos? Não, digo, Claro se que você não. for para essa parte, mesmo depois que eles decidirem, ok, nós não vamos mais praticar essa tradição, Pedro E Tiago? e Tiago disseram, ah não, eles deram uns passos para trás. Sacerdotes e escribas e governantes estavam enraizados em um monte de cerimônias e tradições. Seus corações tornaram-se contraídos, assim como os odres secos, aos quais Jesus os havia comparado. Enquanto permanecessem satisfeitos com uma religião legalista, era impossível a eles tornarem-se depositários da verdade viva do céu.
Eles pensavam que sua própria justiça era toda suficiente, e temos que falar mais sobre isso. E não desejavam que um novo elemento fosse trazido à religião deles. A boa vontade de Deus aos homens não foi aceita por eles como algo à parte deles mesmos. Eles a conectaram ao seu próprio mérito por meio de suas boas obras. Mas a Bíblia diz que todas as nossas boas obras são trapos de imundícia. A fé que opera por meio do amor e purifica a alma não achou lugar na religião dos fariseus, constituída de cerimônias e regras de homens. O esforço para unir os ensinos de Jesus com a religião estabelecida seria em vão, ou seja, impossível. Um precisa dar lugar ao outro. Só se pode derramar vinho novo em odres novos. Já que os velhos iriam estourar, eles têm que desaparecer, jogados fora. Exatamente isso aí. Não pode ter nenhuma mistura. Então aquele vaso velho, que é você e eu, tem que ir, Martin. O que significa quando alguém aceita a verdade e entra na igreja? Será que ele deveria trazer para ela seu odre antigo? Não. E dizer, olha, Deus me fez assim, então vocês me aceitem Excelente. como sou. Se não... Não mesmo. Como aquele pastor lá na Europa, que disse que quer mudar a igreja. Mas será que na verdade ele não está querendo mudar a palavra de Deus por causa da tradição dele? Muito bem, mas isso é em vão. A verdade vital de Deus, como vinho fermentado, romperia os velhos e decadentes odres da tradição farisaica. E é nesse ponto que estamos no mundo hoje. É um lugar muito perigoso. E a igreja está em crise. Isso é estar na beirada de um precipício muito perigoso. As pessoas chamadas por Deus para serem pilares da verdade tornaram-se representantes de Satanás. No que tange a cultura da lacração, os líderes dizem que eles não têm o direito de controlar igrejas individuais ou conferências, então elas podem fazer o que quiserem. Mas os líderes são a norma ou é a palavra de Deus que é a norma? O que é a norma, Martin? O modelo, o padrão é o seguinte, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que determinar como você trata esse tema. Quando você contraria a palavra de Deus e diz que você tem que aceitar isso, seja lá o que for que esteja surgindo, você se torna um representante de Satanás. Eles estavam fazendo uma obra que o agradava, tomando uma direção que mancha o caráter de Deus e faz com que o mundo olhe para ele como um tirano. Mesmo os sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido o significado dos rituais que executavam. Eles passaram a olhar apenas para o símbolo e não para o seu significado. Ao apresentar as ofertas sacrificais, eram como atores em uma peça. As ordenanças ordenadas por Deus foram tornadas como o método de cegar a mente e endurecer o coração. Deus não poderia mais utilizar esses canais. Todo o sistema deveria acabar. Então isso aqui está falando do sistema sacrificial. Eles o utilizavam como um ritual. E agora, você não tem como enxergar isso. Deus tirou isso porque as pessoas não entendiam mais o que isso significava. E agora, tem pessoas que querem voltar, reinstaurar essas tradições. Eles querem voltar às tradições. Eles desejam uma religião de tradição. Por meio de seu filho, Deus buscava frutos, mas não encontrou nenhum. Israel tornou-se um fardo. Sua própria existência, uma maldição, pois ocupava o lugar na vinha que poderia ser preenchido por uma árvore sadia, mas ela roubava do mundo as bênçãos que Deus desejava conceder. Os israelitas mancharam a imagem de Deus perante as nações. Eles não tornaram-se apenas inúteis, mas um grande fardo. A religião deles tornou-se enganadora, levando à ruína ao invés da salvação. Infelizmente, muitas de nossas igrejas hoje tornaram-se um fardo inútil. Porque elas desviam as pessoas, levando-as para longe da salvação, ao invés de apontá-las para ela. E especialmente nessa época em que nós estamos, é muito fundamental que nós não deixemos o mundo se infiltrar na igreja. Porque senão você vai ser um representante de Satanás se fizer isso.
Quanto mais o mundo vai na direção errada, mais deveríamos permanecer firmes pela verdade. Mas ir atrás do mundo tornou-se para nós uma tradição. Seja lá qual for o assunto, seja na lacração, seja nas questões médicas, nós temos seguido as tradições dos homens. Chegou a hora da igreja acordar. Eu concordo, eu acho que nós deveríamos parar e acordar. Eles foram responsáveis pela rejeição de Cristo e os resultados que se seguiram. O pecado de uma nação e a ruína dela se devem a líderes religiosos. Ao olhar para os concílios de igrejas hoje, para algumas das decisões tomadas pelas igrejas do mundo, até mesmo protestantes, são tão contrárias à palavra de Deus, que é de assustar que eles se chamem de líderes religiosos. Nós mostramos aqui sobre a igreja anglicana que quer fazer uma versão da Bíblia com neutralidade de gênero. E isso de uma igreja protestante. Como você disse antes, chegou a hora da nossa igreja acordar. Sim, isso é algo para o qual temos que orar continuamente. Isaías 9:16. Pois os líderes deste povo o fazem errar, e aqueles que são conduzidos por eles são destruídos. Esta é uma alegação muito séria. E veremos agora que isso não se aplica apenas ao Israel antigo. É mais para nós hoje do que para eles. Sim, é claro. E essa palavra aí, destruído, é mais uma advertência. Jeremias 5:30. Uma coisa espantosa e horrível foi praticada na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disso? Talvez eu possa tentar explicar da seguinte maneira. A justiça de Cristo. A menos que você tenha a justiça de Cristo, que excede a justiça dos fariseus, porque eles têm apenas a sua justiça própria, você não conseguirá ficar de pé. Já era. Porque somente com a justiça de Cristo você pode entrar. Se alguém tentar entrar usando uma outra veste, de acordo com a parábola... Não, ele vai ser barrado. Exato. Agora, imagine o manto de justiça de Cristo. Será que existe espaço para qualquer forma de pecado nesse manto? Mas se alguém disser, vamos permitir a inclusividade nesta igreja, isso não exclui o manto de justiça? Sim. Será que Jesus vestiria um manto manchado? Não. Ele não iria. Não tem como ele fazer isso, ele nunca pecou, as vestes dele são impecáveis. A questão da justificação pela fé sempre tem sido atacada pelo mundo. Porque é justamente a doutrina que separa o cristianismo de todo o resto. É o alicerce da verdadeira religião. Vamos ver o que diz a tradição católica. Isso foi retirado do Respostas Católicas. Portanto, pela luz do Espírito da Verdade, esses sucessores podem, em suas pregações, preservar fielmente a palavra de Deus, explicá-la e torná-la mais conhecida. Quem são esses sucessores? São sucessores dos apóstolos. Sim. São eles que vão instruí-lo na verdade, não a palavra de Deus. Sendo assim, a Igreja não retira sua certeza sobre tudo o que foi revelado apenas das Santas Escrituras. Portanto, tanto a Sagrada Tradição como as Santas Escrituras devem ser aceitas e veneradas com a mesma devoção e reverência. Isso não contraria o que Jesus disse? 100%, é diretamente o oposto. É justamente o oposto. Mas os evangélicos e protestantes fundamentalistas, aliás, fundamentalistas protestantes são aqueles que acreditam apenas na Bíblia. Então, de acordo com essa definição, nós nos qualificamos para essa parte. Certamente. Que colocam a sua confiança na teoria de Martinho Lutero do Sola Scriptura, que significa apenas as Escrituras, normalmente defendem essa posição utilizando apenas alguns versos.
O primeiro deles seria o seguinte: essas coisas foram escritas para que creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Esse é João 20:31. E o outro verso é este: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça, para que o homem de Deus possa estar equipado e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16-17. De acordo com esses protestantes, esses versos demonstram a realidade da sola escritura. Bem, se esses versos não são suficientes, então o que mais seria? Essa é exatamente a minha pergunta também. Esses dois versos, eles não são alguma coisa obscura, eles estão muito claros. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não! Rebatem os católicos. Primeiro, o verso de João se refere às coisas escritas naquele livro. Leia o verso anterior em João 20:30 para entender o contexto da questão. Se esse verso prova alguma coisa, certamente não prova a teoria do sola escritura, mas sim que o Evangelho de João é suficiente. Então você só precisa do Evangelho de João? É uma declaração tão ridícula que nem dá vontade de comentar. Bem, o problema é que isso não tem só deitado raízes na Igreja Católica, isso também está se infiltrando nas igrejas protestantes. Exato. Em segundo lugar, o verso do Evangelho de João nos diz apenas que a Bíblia foi formada para nos ajudar a acreditar que Jesus é o Messias. Lá não diz que a Bíblia é tudo de que precisamos para a salvação, muito menos que a Bíblia é tudo de que precisamos para a teologia. Ora, mas não é a própria Bíblia que diz que não podemos acrescentar ou tirar nada dela? E a tradição não acrescenta? Exatamente. Além disso, eles removem versos bíblicos que não corroboram com a tradição deles. Isso é revoltante. Eu começo a perder a paciência. Eu tenho que me acalmar aqui. Mas você pode ver, isso é o que eu, de novo, quero reiterar. Aqui são os católicos falando. Mas isso aqui se aplica, infelizmente, até às nossas próprias fileiras. Eles não fizeram até mesmo a Bíblia da Rainha James, porque não gostavam da Bíblia do Rei James. Eles não fizeram nada demais, só trocaram todos os gêneros para o neutro, e é claro, por causa da tradição deles. E nem diz que a Bíblia é até mesmo necessária para se crer em Cristo. Afinal, os cristãos primitivos não tinham o Novo Testamento. Eles não foram instruídos por escritos, mas pela instrução oral. Sabe, Martin, se não está em harmonia com a lei e com o testemunho, é porque não há luz no que eles dizem. Essa afirmação é totalmente ridícula. É só pegar e olhar para o plano de salvação que estava todo entrelaçado com o sistema sacrificial. Exatamente o que Jesus e os discípulos pregaram e que nós também deveríamos pregar, já era também pregado por Israel através daquele sistema. A minha pergunta é, será que os protestantes se saem melhor no que tange a tradição? Por acaso, eles não adotam a tradição católica dos mandamentos? Exato. Alguns deles não participam da celebração da Eucaristia, não participam de ecumenismo. Ora, o que a luz tem a ver com as trevas? Poderia alguém adorar dois salvadores? Um que nos salvou por meio do seu sangue e outro por meio de suas obras? Um que morreu por nossos pecados e outro que morreu meramente para nos mostrar a obediência? Poderia alguém aceitar o que a Bíblia condena por causa do politicamente correto e ainda assim alegar ser um representante de Cristo? Essa última pergunta é muito boa, porque o politicamente correto é o que tem mandado em nós atualmente. Pois é, vamos conversar um pouco sobre isso. O catolicismo romano, como vimos aqui nessa afirmação, diz que Cristo não morreu por você. Você não foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Você é salvo pelas suas obras. E, portanto, eles inventaram algo chamado purgatório, onde a sua culpa é removida por meio da punição do pecado. Sendo assim, após você se arrepender de seus pecados e seus pecados serem perdoados por um padre, é claro, você ainda precisa pagar o preço, de forma que quando finalmente chegar ao céu, você tenha pago pela sua própria salvação. Então, não existe justificação pela fé no catolicismo romano, mas apenas a sua própria justiça,
Deus seria um carrasco que te pune até que você tenha pago o suficiente para entrar no céu. Até mesmo após a morte, você vai torrar no purgatório, até que tenha pago cada centavo da sua dívida. Agora, essa teologia não está na Bíblia. Ela não é lógica, pois o castigo é a morte. E não torrar até que você tenha pago o preço. A punição é a morte. Mas qual delas? A primeira ou a segunda morte? A segunda morte. É a segunda morte. A morte eterna, a obliteração. Agora, se você considerar qualquer divindade no mundo hoje, que são tão adoradas nos cultos religiosos, afinal, todos os caminhos levam a Deus, não é? Mas todas essas religiões têm teologia baseada em tradição e obras para que você possa chegar ao céu. Exato, você tem que fazer peregrinações, tem que fazer algo para ganhar o favor de Deus. Mas o Deus que nós servimos é o Deus da Bíblia, que derramou o seu sangue por nós, que nos lavou no sangue do Cordeiro. Ele pagou o preço. Mas qual preço ele pagou? O da primeira morte ou segunda? A segunda morte, porque senão, por que ele teria que morrer? Mas qual o sentido da primeira morte? Como sabemos que ele pagou a segunda morte? Porque ele pagou um preço por nós, certo? Ele não disse na cruz, meu Deus, por que me desamparaste? Exato. Uma vez que ele disse isso, onde na Bíblia nós lemos que nós fomos desamparados após morrermos a primeira morte? Em lugar nenhum. É apenas na segunda morte que seremos desamparados. Se ele não tivesse pago o preço da segunda morte, nós não teríamos direito ao céu. Então, Martin, nós vamos a ele com essas vestes imundas. Somos pecadores. Você já cometeu pecado? Sim, não tem ninguém sem pecado. Não existe ninguém sem pecado. E eu posso garantir que eu já quebrei cada um dos mandamentos. Até mesmo não matarás, pois eu fiz em minha mente. Eu já desejei a morte de pessoas em minha mente. Mesmo que você se irá com seu irmão sem motivo, isso é assassinato. E ninguém nessa terra pode me dizer que eles jamais tiveram a ideia de acabar com alguém. Muito bem. Pare para pensar nisso. Pare para refletir essa teologia magnífica. Aqui estou eu, sentenciado a morrer. Não tenho nada a oferecer. Não tenho desculpas. Tudo o que eu posso fazer é olhar para a cruz, porque lá o preço foi pago por mim. E Cristo não morreu apenas por mim, mas Ele morreu como se fosse eu. E Ele me dá o seu manto de justiça perfeito para que eu permaneça diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Deus olha para mim por meio do manto de justiça de Cristo. É que nem o assento da misericórdia na Arca da Aliança. Ele vê a justiça, aquele assento da misericórdia representa a justiça. É aquilo que ele vê. Então, não tem nada que eu possa fazer. Eu não posso pagar, porque o único pagamento aceito é a morte. A morte eterna. Mas por meio de Cristo eu posso ter vida eterna. Agora considere qualquer divindade aí no mundo. Será que alguma delas pagou um preço tão caro para que a punição fosse removida de mim? Vamos dar nomes aqui. Por acaso Alá morreu no meu e no seu lugar? Não. E o que ele faria a você se você não for bom o suficiente? Ele o colocaria no fogo eterno para torrar sua pele, seus intestinos, te dando um corpo novo todos os dias para sofrer vez após vez, por toda a eternidade. Agora, compare esse Deus a Jesus Cristo, o Salvador, que veio e pagou Ele mesmo o preço máximo, sofreu Ele mesmo o meu pecado e pagou o preço máximo, isso sem cometer nenhum pecado. Por que eu rejeitaria esse Salvador? Por que eu escolheria uma tradição manchada como a do purgatório no lugar do perdão perfeito de Jesus Cristo?
Por que eu acreditaria em algo que contraria as Escrituras? Bem, esse é o problema se você não conhecer as Escrituras. E quando o catolicismo romano se torna o líder das religiões mundiais, quando todo mundo se une a ela, quando seus sacerdotes perdoam pecados, o que é irônico, porque eles são os maiores transgressores, isso não é uma distorção da justiça? Sim, é isso. Também tem um gancho com uma outra coisa também. E quem ousa não se unir a ela em seus movimentos torna-se um pária. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que acontece é que de um lado você tem o queimar no purgatório. E agora eles também inventaram uma outra coisa muito esperta. Não, tá tudo bem, porque Jesus te ama, você pode fazer o que quiser. O que para eles é uma desculpa para você fazer tudo o que quiser. Mas Martin, se você quer vestir o manto da justiça, como Josué, o sumo sacerdote, que apareceu diante de Deus com vestes imundas, a primeira coisa que tem que acontecer é remover essas vestes imundas. Sim. Porque você não vai entrar no céu com vestes imundas. Além disso, você não pode vestir o puro manto da justiça sobre suas vestes imundas. Não. Não se pode ser um odre velho mascarado por um novo. E esse é o X da questão que eu queria falar do outro lado. Se você for um transgressor, que nós todos somos, e você receber essa justiça que Cristo dá, Ele te lava todo, isso tem que ir embora. E o vinho antigo, ou seja, aquele antigo entendimento da doutrina, as velhas tradições, os velhos valores, os velhos... As maneiras antigas das coisas que você fazia. O que deve acontecer com eles? Você Por que tem que queremos parar. tolerá-los na igreja? Não podemos tolerar Não isso. dá. Então, a menos que a nossa justiça exceda em muito a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Foi-me mostrado que uma terrível condição de coisas existe em nosso mundo. O anjo da misericórdia está retirando suas asas, pronto a ir embora. O poder restritivo de Deus está sendo retirado da terra, e Satanás está procurando agitar os vários elementos do mundo religioso para conduzir os homens a colocarem-se debaixo do treinamento do grande enganador, que trabalha com todo o engano da injustiça nos filhos da desobediência. Agora mesmo, os habitantes da terra estão marchando debaixo da liderança do príncipe das trevas, e esse é apenas o início do fim. Eu me pergunto o que ela teria escrito hoje em dia. Cada ato, ainda que pequeno, tem o seu lugar no grande drama da vida. Considere que o desejo por uma simples gratificação do apetite introduziu o pecado em nosso mundo, com suas terríveis consequências. Casamentos profanos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens resultaram numa apostasia que terminou com a destruição do mundo pelo dilúvio. A menor atitude de autogratificação resultou em grandes revoluções. E é o mesmo caso agora. Há muitos poucos circunspectos. Como os filhos de Israel, eles não consideram as palavras do conselho, mas seguem sua própria inclinação. Eles se unem ao mundo ao comparecerem em suas reuniões, nas quais eles serão notados, e assim levarão outros a segui-los. Aquilo que foi feito uma vez será feito de novo, por eles e muitos outros. Cada passo deles deixa uma impressão duradoura, não apenas em sua própria consciência e hábitos, mas nos de outros também. Essa consideração dá uma impressionante dignidade à vida humana. Meu coração dói dia após dia e noite após noite por nossas igrejas. Muitos estão avançando, mas para trás. O caminho do justo brilha mais e mais até ser dia perfeito. A marcha destes é para cima. Eles progridem de força a força, graça a graça, glória a glória. Este é o privilégio de todas as nossas igrejas. Mas, como diferente tem sido. Elas precisam de iluminação divina. Não estamos nós nesta situação. Com certeza, 100%. Nós precisamos dessa iluminação divina. Elas precisam entrar na linha.
Eu sei do que estou falando. A menos que se tornem verdadeiramente cristãs, continuarão indo de fraqueza a fraqueza, divisões aumentarão, e muitas almas serão levadas à perdição. Tudo o que posso dizer a vocês é: tome a luz que Deus deu a vocês e sigam-na a qualquer custo. Essa é a única segurança. Vocês têm uma obra a realizar para entrar em harmonia, e que Deus os ajuda, até mesmo se o próprio eu estiver crucificado. Não podemos trazer o pecado para dentro da igreja. Não. Não tem espaço para isso. A igreja deve ser o filtro que mantém essas coisas fora. Exato. Reúnam os raios de luz que têm sido rejeitados. Reúnam com mansidão, com tremor e temor. O pecado do antigo Israel foi desconsiderar a expressa vontade de Deus e seguir o seu próprio caminho de acordo com os desejos de seus corações não santificados. A Israel moderna está seguindo seus passos rapidamente e o desagrado do Senhor está certamente sobre ela. Nunca é difícil fazer aquilo que amamos fazer, mas tomar um curso diretamente contrário às nossas inclinações é levar uma cruz. Cristo orou para que seus discípulos pudessem ser um, assim como ele era com o Pai. Essa unidade é a credencial de Cristo para o mundo, de que Deus o enviou. Quando a vontade própria é renunciada com relação às questões, haverá uma união de crentes em Cristo. Todos deveríamos orar e trabalhar determinadamente para isso, respondendo assim tanto quanto possível a oração de Cristo pela unidade da igreja. A mesma desobediência e fracasso que foi vista na igreja judaica tem caracterizado em um maior grau o povo que recebeu grande luz do céu na última mensagem de advertência. Somos piores. O que você entende disso? Isso me mostra que nós estamos na iminência de uma catástrofe se nós não acordarmos. Martin, eu acho que vou pegar a minha Bíblia. Vamos dar uma lida nela. Vamos para Ezequiel. Acho que é o capítulo 9. Vamos ver o que o capítulo nos diz. Diz assim: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Estes são os últimos momentos da história da Terra. Este aqui era o tipo, e nós somos o antitipo. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua altura. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e matem. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Essa é uma questão muito séria. Aqui está falando da igreja. Este é o selamento final. Este é o selamento. O que significa que você está tão apegado à verdade que você não pode ser movido. Isso vai fazer parte dos 144 mil. E ele viu os homens vindo atrás e matando. E no verso 8 diz: E sucedeu, pois, que havendo-os matado e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei: Ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Não estamos a caminho de uma terrível sacudidura? Eu acho que nós já temos visto vislumbres disso. Não é algo terrível? Agora, vamos para o capítulo 11.
Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via já Azanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaía, príncipes do povo. Estes aqui são líderes do povo, 25 anciãos. Do povo de Deus. Sim. Até mesmo a nossa comissão executiva é composta de aproximadamente 25 membros. E ele me disse: Filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade, os quais dizem, não está próximo. Cuidado com gente que diz que o fim não está próximo. Vamos construir casas. Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Mas o Senhor disse, não. Será o contrário, vocês serão destruídos. E o verso 8 diz, Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor, e vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei os meus juízos entre vós. Então, qual era o problema? Olhe só, verso 12. E sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos. Isso é coisa séria. Nem cumpristes os meus juízos, mas eles escolheram os juízos do mundo e os colocaram na igreja. Mas fizeram conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vocês. Será que não estamos fazendo o mesmo? Exatamente, e trazendo essas tradições para dentro da igreja. É interessante no verso 9 que nós acabamos de ler, tirai-vos-ei do meio dela. Isso de do meio de... É o Jerusalém, povo de Deus, aqui é o povo de Deus. Deus os tiraria de lá e os destruiria. Do lado de fora, ou seja, se você estiver do lado de fora, você tem um problemão. Você vai ter se posicionado do lado de fora da igreja verdadeira. Um dos maiores problemas que temos é que as pessoas não acreditam que estamos perto do fim. Continuam falando que ainda está longe. E se você ousa dizer que estamos perto do fim, eles ficam loucos. Vamos para o capítulo 12 agora, verso 22. Diz assim, Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo, prolongar-se-ão os dias? Não, isso não vai acontecer. Agora vai para o verso 27. Diz assim, Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este tem é para muitos dias. Ele profetiza tempos que estão longe. Isso é muito sério, Martin. Muito mesmo. Mas não estamos aqui para fazer um estudo sobre Ezequiel. Podemos fazer num outro momento. O problema é que a situação é muito semelhante àquilo que aconteceu antes da destruição de Jerusalém. Certamente aquilo é um tipo da destruição do fim. É exatamente isso. Quando nós vemos a abominação da desolação estando onde não deve estar, que aconteceu pouco antes da destruição, significa que nós estamos de novo nessa época. Vamos continuar lendo o espírito de profecia. Satanás está trabalhando para que a história da nação judaica seja repetida na experiência daqueles que alegam crer na mensagem presente. Me foi mostrada a antiga Israel. Apenas 2 adultos do grande número que deixou o Egito entraram em Canaã. Os cadáveres do povo ficaram pelo deserto por causa de suas transgressões. E a Israel moderna está num perigo ainda maior de esquecer-se de Deus e cair em idolatria mais do que o povo de Deus no passado. Então nós estamos em mais problemas e temos que estar muito vigilantes. Exato. Vamos ler essa parte que está em negrito aqui no texto. Mas se confiarmos em nossa própria sabedoria e força, ou sabedoria e força dos nossos companheiros, seremos envenenados. A desgraça da religião. Isso é um grande veneno, não é? Na luta pela vida eterna, não podemos depender um dos outros. Precisamos ter uma experiência pessoal religiosa com a palavra de Deus. Mais uma vez, fazemos a pergunta, estaria o povo remanescente a salvo das ilusões dos últimos dias? Não, nós também lemos em Ezequiel. Falemos sobre a apostasia alfa.
Em uma representação que passou diante de mim, vi uma certa obra sendo feita por trabalhadores médicos missionários. Nossos irmãos do ministério estavam observando, vendo o que estava sendo feito, mas não pareciam compreender. A fundação de nossa fé, que foi estabelecida com tanta oração, tanto fervor na pesquisa das Escrituras, foi então derrubada, pilar após pilar. Nossa fé não tinha nada sobre o que se apoiar. Já não havia santuário, já não havia expiação. Não acabamos de falar sobre isso? Como você pode remover a expiação e substituí-la com vestes imundas das suas próprias obras? E, infelizmente... E tolerar isso, Martin, é errado. Isso é exatamente o que é o problema. Tem uma diferença gigantesca entre querer ajudar alguém e dizer para a pessoa que ela pode continuar presa naquilo. A primeira exigência é o arrependimento. E o arrependimento significa abandonar o velho homem, deixar de fazer o antigo e voltar-se para Deus. Todos nós temos tendências pecaminosas a vencer. Sim. E isso só é possível em Cristo. Você pensa que eu tenho algo a dizer ao ver os pilares de nossa fé sendo derrubados? Teorias sedutoras estão sendo ensinadas de uma tal maneira que não conseguiremos reconhecê-las a menos que tenhamos um claro discernimento espiritual. Há tanto tempo quanto Deus tem uma igreja, Deus também terá aqueles que não se calam. Aqueles que são seus instrumentos para reprovar o egoísmo e os pecados, que não se eximirão de declarar todo o conselho de Deus, dando os homens ouvidos ou não. Essa citação aí me diz que você não pode simplesmente sentar atrás de uma pedra e fechar a boca. Não, temos que falar. Eu vi a igreja em uma condição mais perigosa do que ela jamais esteve. Poucos agora conhecem uma religião experimental. A sacudidura, em breve, purificará a igreja. Nós estamos na sacudidura, Martin. Então, a sacudidura é para purificar a igreja e para tirar da igreja as pessoas que não são puras. E não para tirar os puros da igreja. Quais são os problemas? Um deles é que as pessoas não acreditam nos testemunhos. Isso tem aumentado conforme as pessoas se distanciam de Deus. É um problema que permeia todas as nossas fileiras, em todo o campo. Poucos sabem pelo que passará a nossa igreja. Eu vi que, atualmente, estamos sob a paciência de Deus, mas ninguém sabe quanto tempo isso durará. Ninguém sabe quanta misericórdia tem sido exercida em nosso favor. Somente poucos se dedicam a Deus de coração. Apenas poucos que, como estrelas numa noite tempestuosa, brilham aqui e acolá entre as nuvens. Que descrição triste, Martin. Essa é a mesma coisa que também aconteceu com Israel. Vamos ler mais uma vez. Satanás está trabalhando para que a história da nação judaica seja repetida na experiência daqueles que alegam acreditar na verdade presente. Estamos em um perigo muito grande. Conforme nos aproximamos do fim, a falsidade se misturará à verdade, de forma que apenas aqueles que têm a guia do Espírito Santo serão capazes de distinguir entre a verdade e o erro. Como obter a guia do Espírito Santo? Pelo ler da Bíblia e aceitar de Jesus como a sua justiça. E a Bíblia não diz que o Espírito Santo foi dado àqueles que o obedecem, Exato. Não é mesmo? Tem como você seguir a Jesus sem obedecer ele? Não, é impossível. Então, aqueles que são guiados pela palavra de Deus discernirão entre a falsidade e a verdade, entre o pecado e a justiça. Caso os testemunhos sejam de Jesus, não seriam então a sua palavra? Sim. Neste tempo, anjos maus na forma de homens falarão com aqueles que conhecem a verdade, apresentarão interpretações incorretas e desconstruirão as afirmações dos mensageiros de Deus. Eles torcerão a verdade. Será que os adventistas do sétimo dia esqueceram a advertência dada no capítulo 6 de Efésios?
Estamos em uma guerra contra os exércitos das trevas. A menos que sigamos de perto o nosso líder, Satanás terá vitória sobre nós. Martin, temos que levar nosso povo à palavra de Deus. Eu acho que isso provavelmente... Eu sei que é o meu fado, eu sei que é o seu fado, isso também. Por favor, pessoal, nós temos que acordar e começar a viver de acordo com essa palavra. Nós não podemos reduzir o nosso padrão para deixar que todas as besteiras do mundo entrem. Isso mesmo. Haverá apostasias que nos surpreenderão. Eu mesmo já me surpreendi. É, e eu também. Não é verdade? No futuro, assim como no passado, testemunharemos todos os tipos de caracteres. Veremos a apostasia de homens nos quais colocamos confiança, nos quais acreditávamos, os quais acreditávamos nós, eram fiéis como aço ao princípio. E é curioso que até mesmo o hipnotismo será utilizado. Aham. A serpente não utilizou isso em Eva? É claro, e também Hollywood não se encaixa nisso? Sem dúvida. Chegou a hora, quando até mesmo dentro da igreja e nossas instituições, alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Mas Deus guardará aqueles que se comprometem a Ele. Nos aproximemos dele, para que Ele se aproxime de nós. Mantenhamos um claro e direto testemunho de que o hipnotismo está sendo usado por aqueles que abandonaram a fé. Formação espiritual é hipnotismo. É uma coisa perigosa. Programação neurolinguística é hipnotismo. Não devemos nos associar a eles. Através daqueles que abandonam a fé, o poder do inimigo será exercido para desviar as pessoas da verdade. Formação espiritual, programação neurolinguística, misticismo e até mesmo a música pode ser hipnótica. Ah, Hollywood e música são as duas principais coisas que Satanás usa para nos afastar. E o que tem acontecido? Ambas essas coisas têm se infiltrado na igreja, ao invés de nós tirarmos essas coisas. Nós já dissemos isso aqui várias vezes, mas você esteve envolvido na cultura rave, não é? Eles não fazem uso de música hipnótica? Sim, é claro. Quando você entra em um cassino, que tipo de música é tocada lá? Não é música, é um ruído de fundo que tem o objetivo de mantê-lo em um estado alterado de consciência, para que o seu lóbulo frontal seja basicamente anulado, para que eles possam manipulá-lo. E o mesmo ocorre nas igrejas. Ah, e agora que você mencionou jogatina, o motivo pelo qual eles fazem aquelas máquinas, aqueles caça-níqueis rodarem, também é hipnótico, sabia? E eles também incorporaram o mesmíssimo princípio ao usar a internet no seu telefone. O TikTok, por exemplo, o YouTube, os vídeos recomendados. Você tem que ficar rolando. E assim como no caça-níquel, quando você vê um vídeo legal, é como se, opa, você ganhou um prêmio, uma recompensa. Ambas essas coisas trabalham com o mesmo princípio, é uma coisa hipnótica. Quão cuidadosos devemos ser para não sermos influenciados pela mídia? Você tem que entender que essa é uma das principais maneiras de Satanás tentar te separar dos caminhos de Deus. Ele não pode plantar ideias subliminares em nossa mente? E agora, falando nisso de novo, se você estiver lá rolando no seu TikTok, eu não uso o TikTok, mas eu sei como funciona. Por exemplo, nos vídeos recomendados no seu YouTube. Você está lá rolando e às vezes também aparecem alguns vídeos, algumas mensagens subliminares. Coisas que não tem nada a ver com os vídeos que você geralmente assiste, mas eles sugerem mesmo assim, como você disse, é uma coisa subliminar e às vezes é horrível os vídeos que eles sugerem ali. Então o que você disse é 100% verdade, é uma coisa perigosa. E o próprio Jesus nos disse para tomarmos cuidado para não sermos enganados. Há muitos frontes nessa guerra. E quanto ao nosso estômago? Pois esses tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio estômago. E por meio de palavras e discursos bonitos enganam os corações dos simples. Será possível, então, sermos enganados até mesmo pelo que comemos e bebemos? Que nenhum homem os engane com vãs palavras,
É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então, Martin, o perigo que ameaça nossas igrejas é que coisas novas e estranhas sejam trazidas para dentro dela, coisas que confundem a mente das pessoas, que não as fortalece, mesmo no período de que mais precisam de força nas coisas espirituais. Temos as 3 mensagens angélicas para pregar, e estamos sendo distraídos pela cultura atual, também pelos ventos de doutrina que estão soprando dentro da igreja, e também por esse discurso de tolerância do pecado, tendo como justificativa o amor de Deus. Sabe, isso é muito triste. E a cereja, a cobertura do bolo, é a besteira de pegar essa mensageira e excluir ela, colocar ela de escanteio. E essas coisas vão entrar muito mais fácil. Eles fazem de tudo para não olharmos para o problema de maneira direta. Também não deve haver acordo com aqueles que adoram um falso sábado. O que isso tem a ver com o ecumenismo? Acaba. Pois é. Me foi dito que os homens empregariam cada meio para tornar menos preeminente a diferença entre a fé dos adventistas do 7º dia e daqueles que observam o primeiro dia da semana. E se tiver um meio termo, como a mudança climática? E se decidimos seguir essa mentira e entrar em conformidade com as tradições do homem? Assim, o sábado seria desconsiderado? Isso já foi feito. Satanás espera envolver o povo remanescente de Deus na ruína geral que está vindo sobre a terra. Conforme a vinda de Cristo se aproxima, ele empregará esforços mais determinados e decididos para vencê-los. Homens e mulheres se levantarão professando terem nova luz ou alguma nova revelação, cuja tendência é desviar a fé dos antigos pilares. O sábado está sob ataque em mais de uma maneira. Não é apenas um ataque fora da igreja. Que diferença faz o dia que você adora, dizem eles. Eles também dizem, o que é o sábado? Será que ele já não foi perdido no tempo? Mas e quanto aos ciclos lunares e todas essas coisas? Sabe, esse é o problema. Mesmo que você tenha a verdade e tiver aceitado ela, o inimigo traz vários tipos de ensinos ou outras coisas que podem te desviar. Sim, quando eu considero os pioneiros, por exemplo, pegue qualquer um deles. No início, eles eram adventistas do primeiro dia, mas depois tornaram-se do 7º dia. Alguns deles, até mesmo na escola, alguns dos nossos pioneiros apanharam de seus professores, porque, veja, eles não eram adventistas do 7º dia, hein? Mas eles diziam, professor, o dicionário diz que o sábado é o 7º dia da semana. E o senhor está dizendo que é o domingo, que na verdade é o primeiro dia da semana. Aconteceu que alguns apanharam por causa disso. E mais tarde, ao descobrirem que o sábado era o 7º dia da semana, eles o aceitaram. Então quer dizer que todos os pioneiros que chegaram a essa conclusão estariam errados? Quando eu vejo os mandamentos alterados, quando eu peguei aquele panfleto que aquele homem enviado por Deus havia me dado, lá dizia que eles mudaram os mandamentos de Deus. Lá dizia claramente que o sábado era o 7º dia. Eu então peguei o dicionário de Oxford e vi que era mesmo, que o sábado era o 7º dia da semana e o domingo o primeiro. Então, todas essas questões são importantes. Mas hoje tem gente querendo mudar esse pilar de nossa fé. Em visão, eu vi 2 exércitos em terrível conflito. Um exército era conduzido pelos estandartes com a insígnia do mundo. O outro exército carregava o estandarte do príncipe Emanuel. Vi que muitas companhias abandonavam o exército do Senhor para unirem-se ao inimigo, mas também vi tribo após tribo abandonar o exército do inimigo para unirem-se ao de Deus. Essa visão é muito triste. Muitas pessoas do exército do Senhor nos abandonarão. Companhia após companhia jogavam seu estandarte no chão.
Companhia após companhia do Senhor unia-se ao inimigo. Ao mesmo tempo, tribo após tribo do exército do inimigo se unia ao povo que guarda os mandamentos de Deus. Aqui temos pessoas que estão saindo de Babilônia. Elas estão entrando na igreja. Alguns dos que tiveram a verdade e deveriam permanecer firmes a ela, infelizmente a abandonarão. Isso é triste. Isso é muito triste. Haverá uma sacudidura. E aqueles que foram seus amigos, os seus colegas, sairão. Mas o espaço deles será tomado pelos de fora. Muitos se converterão de Babilônia. E se as pessoas que não estão fazendo as coisas certas estão saindo, e outros que querem fazer o certo estão entrando no quê? Eles não podem entrar numa coisa que está desintegrando por você ter saído. Bem, não é verdade que antes que eles saiam, farão tudo em seu poder para trazer o mundo para dentro da igreja? Mas aqui está falando daqueles do mundo que descobriram a verdade e finalmente virão para a igreja. E as pessoas saindo, o que eu quero dizer é, você vai ser sacudido. Exato. Não é que as pessoas estão deixando a igreja porque a igreja é Babilônia. Correto. Um anjo voando pelo meio do céu colocou o estandarte de Emanuel em muitas mãos, enquanto o poderoso general clamou com alta voz: alinhem-se, que aqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Cristo tomem agora sua posição. Vamos dar uma lida apenas nas seções em negrito. Haverá muitos agora, assim como em tempos antigos, que se apegarão à tradição e adorarão coisas que não conhecem. Deus despertará o seu povo. Se outros métodos falharem, heresias virão sobre eles e os sacudirão, separando o joio do trigo. Antes da sacudidura, devemos esperar heresias. Vai ser um caos. Tem heresias entrando na igreja hoje? Sim. Isso não quer dizer que a sacudidura não está longe. Exato. O que causará a sacudidura? O testemunho direto. O testemunho direto. Isso causará a sacudidura. E o que causará o testemunho direto? O alto clamor. O alto clamor. E o que causará o alto clamor? A perseguição que chegará pela implementação da marca da besta. Exatamente. Então, quando a marca da besta for implementada, ocorrerá a sacudidura. Sim. E até este ponto, nós não podemos julgar essa igreja, mas apenas julgar as coisas erradas dentro dela. É exatamente isso que as Escrituras e o Espírito de profecia nos dizem. Conforme se aproxima a tempestade, um grande número daqueles que professam fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não têm se santificado através da obediência à verdade, abandonam a sua posição e unem-se às fileiras da oposição. Estão entrando ou saindo? Saindo. Eles estão saindo. Isso é muito importante. Então, Martin, como dissemos, não abandone o barco. Mas alguns não querem ouvir isso. Vamos dar uma olhada nessa carta escrita a um tal de irmão M. Talvez para um Martin? É mesmo? Poderia ser para o irmão Martin? Não é? Então eu tenho que ouvir. Ouça bem então, Martin. Tive um sonho impressionante na última noite. Eu sonhei que você estava dentro de um forte navio que navegava em águas violentas. Algumas vezes as águas batiam com violência e você era encharcado com a água. Você então disse: eu vou abandonar esse navio, ele vai afundar. Não há hoje muitas pessoas dizendo isso, não é mesmo? Exatamente. Então, por favor, ouçam com atenção. Não, disse alguém que parecia ser o capitão. Esse navio chegará ao porto, ele nunca afundará. Mas você respondeu: eu serei lançado ao mar. Como eu não sou o capitão, quem se importa? Eu vou aproveitar a oportunidade e fugir utilizando aquele bote. O capitão então disse: eu não permitirei que você vá, pois eu sei que esse barco atingirá as rochas antes que chegue no porto. Você então se aprumou decididamente e disse: esse navio aqui vai afundar. Posso ver isso perfeitamente. O capitão então olhou para ele com um olhar incisivo e disse firmemente: eu não vou permitir que você perca sua vida pegando aquele bote. A sua madeira está comida por vermes. É uma embarcação enganosa. Se você tivesse mais conhecimento,
você discerniria entre o espúrio e o genuíno, entre o sagrado e aquilo que leva à ruína. Do que precisamos, Martin? De discernimento. E como nós podemos obter isso? Como conseguimos? Por meio das Escrituras e dos testemunhos. De volta às raízes. Há dois grupos dentro dessa igreja. Você goste ou não. Há aqueles que se apegam ao testemunho e guardam os mandamentos, e aqueles que se apegam às tradições dos homens e que desprezam os testemunhos. Infelizmente, isso até que esse período de peneiramento se acabe. Vamos reenfatizar isso, porque é muito importante. Não podemos agora sair do fundamento que Deus nos estabeleceu. Não podemos agora entrar em uma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Ela é muito clara, não é? Apesar de você ficar chocado com o que está acontecendo na igreja, com toda essa heresia que está entrando, lembre-se, haverá uma sacudidura. Sabe, o problema é que tem muitas citações que as pessoas apresentam sobre que ela não tinha mais confiança na Conferência Geral. Sim, isso foi após o fiasco de 1888. E levou uns bons anos para ela dizer isso. Mas também tem citações depois disso, onde ela disse que a fé na igreja foi restaurada, e daí tem essas citações. Isso é de 1905. Ela diz claramente, não podemos sair do fundamento. Temos aqui mais uma citação. João foi chamado para contemplar um povo distinto daqueles que adoram a besta ou sua imagem pela adoração do primeiro dia da semana. A observação desse dia é a marca da besta. João declara, aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Essa é uma afirmação muito incisiva, porque aqui diz claramente que a observância desse dia é a marca da besta. Isso é chamado exegese. Agora, alguns de nossos líderes estão dizendo que não podemos aplicar exegese nas declarações dela, apenas homilética, ou seja, apenas para pregação. Mas, Martin, esta é uma doutrina espúria, porque ou o profeta está falando as palavras de Deus ou não. Ou ele tem a autoridade de Deus ou não tem. Não pode ser meio a meio. Se você quiser usar como homilética, daí é você que pode decidir o que você vai obedecer e o que não vai obedecer. Exato. Mas se for de Deus, você tem que obedecer tudo. Exatamente. Pergunte a você mesmo, estão as mensagens deles construindo ou destruindo? Essa é a primeira pergunta. Estão eles pedindo para sairmos da igreja ou aguardando até que o Senhor a purifique? Estão ensinando coisas relevantes às 3 mensagens angélicas ou nos distraindo delas? Estão eles levando a igreja de volta às tradições, formas e cerimônias? Ou estão ensinando a justificação pela fé? São perguntas que temos que nos fazer. E eu ainda acrescentaria uma outra. Estariam trazendo práticas mundanas para a igreja e tornando-as aceitáveis, quando Deus, na verdade, as condena? Não. Muito bem. Deus tem uma igreja nessa terra que é o seu povo escolhido, que guarda os mandamentos. Ele não os está conduzindo de maneira separada, mas como um povo. A verdade é um poder santificador, mas a igreja militante não é a igreja triunfante. Existe joio em meio ao trigo. Deus não guiou o seu povo em meio ao deserto? Não guiou? Sim. Sim. Por acaso alguns não foram removidos por Deus? Muitos deles. Isso não é um tipo? Sim. Ok. Sendo assim, não era para os fiéis abandonarem o povo. Aliás, o próprio Moisés não foi testado nisso. Isso é exatamente o que aconteceu. Por acaso aconteceu. Moisés abandonou aquele povo para iniciar ele mesmo uma nova nação? Exato, e esse é um exemplo muito bom. Isso foi um teste. E Moisés se recusou. Então, aqui temos exatamente a mesma situação. É muito fácil olhar para a apostasia e dizer, quer saber? Vamos condenar toda a igreja e começar uma nova do zero. Martin, por que não começamos uma nova igreja agora mesmo? Você e eu. O que você acha?
Bem, vamos sair dessa igreja e vamos começar uma nova e a gente vai saber como fazer o certo. Nunca, jamais farei isso. Porque a igreja militante não é a igreja triunfante. Existe joio entre o trigo. O senhor quer que juntemos o trigo? Foi a pergunta do servo, mas o mestre respondeu, não, pois ao juntar o joio, pode ser que também arranque o trigo com ele. A rede do evangelho não atrai somente peixes bons, mas também os ruins, e o Senhor sabe quais são os seus. Essa é a igreja de Deus. Deixe-a com Deus. Sim, clame e advirta. Exato. E mostre à casa de Jacó os seus pecados, mas não a condene, porque você pode acabar colaborando com Satanás. Será revelado que aqueles que levam falsas mensagens não possuem um alto sentido de honra e integridade. Eles enganarão as pessoas e misturarão aos seus erros os testemunhos da irmã White, utilizando o nome dela para dar influência à sua obra. É isso mesmo, eles usam para o benefício deles, para conseguir alcançar os propósitos deles. Os testemunhos dela devem ser lidos de maneira clara. Eles selecionam algumas porções dos testemunhos na intenção de distorcê-los de forma que apoiem as suas posições, utilizando-os de maneira enganosa para que o erro deles possa ter peso e ser aceito pelo povo. É exatamente isso que eles estão fazendo. Exatamente isso. E a parte triste é que eles estão tentando fazer você sair desse corpo de crentes. Quem que tem que fazer a sacudidura? O próprio Deus. Não vai ser as pessoas, ou os líderes, ou ninguém na igreja que vai causar a sacudidura. Vai ser Deus que vai causar essa sacudidura. Exatamente. Alegar que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia é fazer a mesma alegação de Satanás, que é o acusador dos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite. Martin, por acaso Jesus falou contra os pecados dos fariseus? Sim. Não existe um capítulo inteiro sobre isso? O capítulo 25? Será que todos os fariseus estavam perdidos? Não. Não. Lembre-se disso. Isso é importante. Mesmo que a igreja inteira esteja em problemas, Deus diz, vocês estão em problemas. Mesmo assim, teve gente salva ali. Pois é. Por meio deste mau uso dos testemunhos, almas são colocadas em perplexidade, porque não podem entender a relação entre os testemunhos e as posições apresentadas pelos que estão em erro. O plano de Deus é que os testemunhos sempre apontassem apenas para a verdade. Muito bem, se essa primeira parte aqui for verdade, então deve estar naquele contexto, não pode ser posto em outro. Então, viu só? Os testemunhos, eles apoiam a Bíblia, eles apoiam a verdade. Então, se você usar esses testemunhos de maneira errada, na verdade, você está pecando, porque você está denegrindo a verdade. Pode parecer que a igreja vai cair, mas ela não irá cair. Ela permanecerá firme enquanto os pecadores de Sião serão peneirados para fora. Eu não sei como alguém pode interpretar mal isso daqui. O lixo será separado do precioso trigo. Isso é algo terrível, mas tem que acontecer. Enquanto os novos conversos entrarão, muitas pessoas de dentro de nossas fileiras sairão. Isso é realmente triste, pois algumas dessas pessoas são nossos amigos, pessoas com quem nos relacionamos. Ainda assim, precisa acontecer. É necessário que seja assim. Bem, a questão será o sábado. A marca da besta, a implementação da marca da besta, será a questão que causará a sacudidura. Ainda não foi imposta. Eles ainda a estão planejando. Ainda assim, não existem muitos em nossa igreja simpatizantes da visão do mundo e de toda essa cultura da lacração e toda a loucura envolvida com ela. Sim, então toda essa apostasia sobre a qual nós lemos em Ezequiel, ela está acontecendo. Sim,
E não existe um conselho que está totalmente errado por estar em harmonia com aquilo que o mundo está fazendo e não com as instruções de Deus? Sim. Sim. Vi que Deus tem filhos que não observam e nem guardam o sábado. Eles não rejeitaram a luz sobre isso. E no início do tempo de angústia, fomos enchidos pelo Espírito Santo e seguimos adiante para proclamar o sábado de maneira mais forte. Haverá uma grande proclamação com relação ao sábado. Isso enraiveceu as igrejas e os adventistas nominais, já que não podiam refutar a verdade do sábado. Neste tempo, os escolhidos de Deus viram todos claramente que nós tínhamos a verdade e saíram para sofrer a perseguição conosco. Mais uma vez, as pessoas de fora vão entrar, enquanto pessoas de dentro vão sair para o mundo. Vão sair. E isso vai ser por causa do sábado. Então nós temos que esperar por isso para toda essa sacudidura acontecer. E quando esta obra for terminada, os seguidores de Cristo estarão prontos para a sua vinda. Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável a Deus como nos dias antigos, nos anos anteriores. Isso está em Malaquias 3:4. Então, a igreja que o nosso Senhor, em sua vinda, receberá para si mesmo, será uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer coisa do tipo. Esta é uma menção a Efésios 5:27. Então ela aparecerá como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, impressionante como um exército com bandeiras. Martin, não cabe a nós sacudir. Não, somos nós que devemos causar a sacudidura. O nosso papel é pregar o testemunho direto. Esse é o nosso trabalho. E sim, existe apostasia na igreja. E sim, essa apostasia é uma coisa horrível, mas ela não torna essa igreja Babilônia. Isso nos diz que o tempo está próximo, porque a apostasia e a heresia está entrando na igreja justamente para sacudir as pessoas, para que elas escolham um lado, seja numa direção ou na outra. Que Deus nos dê sabedoria para permanecermos firmes, para não abandonar o barco, pois ele certamente chegará ao porto, ainda que um monte de gente saia dele. Nós precisamos orar. Vamos orar. Querido Pai, estamos vivendo em tempos terríveis. A sacudidura está sobre nós. Estamos no limiar dos últimos eventos dessa terra. E aí sim veremos quem são os verdadeiros, que permanecerão firmes pela verdade, não por sua própria justiça ou tradição, mas pela justiça de Cristo. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.